Isaías 35. Capítulo 35 de Isaías. Nós vemos o Senhor trazendo uma belíssima promessa para o seu povo, que diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Cármelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Amados irmãos, é importante você prestar atenção no que anda acontecendo na sua vida, porque já imaginou você está ficando para trás sem perceber? Você entrou pela porta estreita, não é? Jesus Cristo disse que os salvos são aqueles que entram pela porta estreita. Os que entram pela porta larga são aqueles que estarão perdidos. O que é a porta estreita, senão Jesus Cristo? Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta estreita, onde somente nessa porta há salvação. Você já entrou por essa porta. Só que o que acontece com você depois que você entra por essa porta? Você precisa refletir nessas questões. Você muda de vida, não é? Você deixa de ter interesses mundanos, sujos, e os seus interesses agora são voltados à santidade, ao amor de Deus, à fidelidade do Senhor, ao povo do Senhor. É isso que acontece. Há uma mudança no interior. Apesar disso, somos pecadores, somos falhos e muitas vezes trocamos esses compromissos que temos com o Senhor, nosso Deus, por coisas mundanas. Porém, não é isso que nós desejamos. Por isso nos arrependemos, buscamos a reconciliação no Senhor. Mas além disso, além de mudança de vida, há também qualidade de vida. A pessoa que tem Cristo, ela passa a viver de forma abundante. Pois é isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Jesus Cristo está dizendo, que o crente que está nele tem vida, mas não é qualquer vida, é uma vida abundante. E a sua vida é abundante? Como você vive, como você se sente no seu dia a dia? Para saber se você tem vida abundante em Cristo, entenda que o amor de Deus pelo seu povo traz flores no deserto árido. Sim, por mais difícil que seja a sua vida, por mais complexa e perturbadora que sejam as coisas que andam acontecendo à sua volta, você pode sentir o aroma das flores que Cristo faz brotar na terra árida onde você está vivendo. Faz o deserto florescer. Veja só o que diz Isaías 35, versículo 1. O deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Narciso é uma flor, não tem nada a ver com o mito grego, com a mitologia grega que fala de Narciso, aquele que se adora, que se acha belíssimo e que não tem olhos para nada além de si mesmo. Tem nada a ver com isso. Aqui essa flor, Narciso, ou a tulipa, era uma flor belíssima, onde o Senhor está dizendo: olha, eu farei o deserto árido
onde vocês vivem florescer, vocês sentirão a beleza e o aroma do narciso. Tem um poeta, e inclusive fizeram até uma música com isso, sobre o sertão, né, que diz: o sertão vai virar mar, dá nó no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá medo, dá nó no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Então, essa música traz esperança e traz incerteza também. Mas é justamente isso que Deus está dizendo que vai acontecer. Porque se você olhar o paralelo, o contraste que há do capítulo 34, agora pulando para o versículo 35, é um contraste completo, como o futuro do mundo, que não se arrepende e, por isso, por mais belo e próspero que viva, vai virar terra seca. Isso no capítulo 34. Agora, no capítulo 35, mostra que a terra árida e sofrida do povo de Deus, porque é um povo que se arrepende, que busca no Senhor a esperança e a confiança. Esse deserto vai se transformar em um jardim. Agora é preciso saber enxergar para poder desfrutar dos bens da vida. Por que será que as pessoas não se conformam com a pobreza, com a doença, com a dor, com o sofrimento, com as coisas ruins que acontecem na vida? Por que elas não se acostumam? A vida toda, desde o início da humanidade, que o homem vem convivendo com isso, porque já não se acostumou. É porque Deus não criou o homem para o sofrimento. Ele não criou o homem para a morte. Ele criou o homem para a vida e vida abundante. Foi assim que ele fez quando criou Adão e Eva. Adão e Eva receberam a ordem de Deus: de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente. Apenas do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não comam. Mas, está vendo esse jardim aí, que os olhos de vocês não conseguem alcançar na sua plenitude? Tudo que tem no jardim é de vocês, desfrutem. Por isso que o homem é tão interessado e voltado à prosperidade. Inclusive, tem até igrejas evangélicas que têm a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, de que o crente não pode sofrer, de que o crente não pode ser pobre. Mas é justamente por isso, porque lá no íntimo, o crente, ele sabe que Deus o criou para a prosperidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: comei de tudo que se vende no mercado, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, todos nós temos que ter esse interesse para com os benefícios que o Senhor nos proporciona. E não devemos ser mesquinhos, deixar de desfrutar do bom que Deus nos dá, para que não acabe, para que não se gaste. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 4, ele diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças. Tudo que Deus criou é bom, e você deve desfrutar disso. Muitas vezes você olha para o que falta e sofre pelo que falta e ainda deixa de aliviar as tensões da vida, não usufruindo daquilo que se tem. O que se falta dá mais atração do que aquilo que se possui. Agora você só tem interesse pelo que possui e desfruta do que tem quando você perde. Aí você começa a lamentar porque perdeu. Mas observe que está na falta de capacidade de entender, enxergar aquilo que você tem de bom da parte de Deus. Mas não é só desfrutar, não é só gastar. Deus, ele criou o homem e o fez completo, equilibrado. Ele iria desfrutar de tudo que tem no jardim, mas também existia a ordem que Deus deu, que foi a seguinte: colocou ele no jardim do Éden para o cultivar
e guardar. Cultivar está relacionado a fazer crescer, a fazer prosperar. E guardar está relacionado a você preservar, a você estocar, proteger. Então, é preciso que haja esse equilíbrio. Nem você desfruta o tempo todo do que Deus deu para você de bens e de prosperidade, e nem também você deixa de desfrutar. Você guarda, você tem que fazer com que sua condição, em todos os sentidos, irmãos, em todos os sentidos, sua condição financeira, sua condição social, sua condição psicológica e espiritual, ela tem que estar em constante evolução. Você desfruta e cresce, guarda, protege aquilo que Deus tem dado a você. O crescimento é indispensável. Deus não trabalha com filhos atrofiados. Você era atrofiado antes de ter Cristo. Depois que você tem Cristo, a sua mão mirrada é curada e você agora passa a agir, a construir, a melhorar as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz: cresçamos em tudo. Cresça em tudo. Porque depois que você conhece Cristo, você tem que ter esse desejo de prosperar e fazer prosperar. Mas o rebelde sem Cristo também recebe estas bênçãos, não é? As bênçãos de Deus. Deus, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Os perversos, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Cristo, desfrutam. Da mesma forma que você que tem Cristo procura desfrutar de forma equilibrada, eles lá fazem. E qual é a diferença do rebelde para o submisso à palavra de Cristo? Veja só, aí entramos na segunda parte do nosso sermão, que diz que o amor de Deus traz a glória da vida abundante. Não é simplesmente fazer prosperar o deserto, mas é fazer florescer de forma abundante. E só tem uma forma, uma maneira da vida do ser humano ser abundante. É se Cristo for reconhecido na vida dessa pessoa. Veja só o que diz o versículo 2. A parte A. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano e o esplendor do Cármelo e de Saron. Então, o Líbano tinha os cedros gigantescos, que eram vistos como algo majestoso, que trazia orgulho, confiança, segurança. Deus está dizendo que vai fazer florescer como a glória do Líbano e também como o esplendor do Cármelo, que representa a cadeia de colina em Israel. O nome significa jardim ou vinha do Senhor. Então é como se dissesse que aquilo que você está recebendo faz parte de Deus, pertence a Deus e Ele confia a você, e você tem que ter essa relação com Ele para poder desfrutar de forma abundante. E também vai ter a glória e o esplendor do Cármelo de Saron. Saron ou Sharon refere-se a uma planície costeira fértil e de beleza entre o Monte Cármelo e Jope. Então, está relacionado também à fertilidade, ao desenvolvimento e ao crescimento. Mas está relacionado ao monte do Senhor, ao jardim do Senhor. É uma relação sua com Deus. É a diferença. É o que difere você dos rebeldes, que não se submetem à palavra de Cristo. Eles prosperam e muitas vezes desfrutam de forma excelente daquilo que possuem,
distribuem, trabalham, fazem prosperar e tudo mais. Mas a diferença é que você o faz lembrando que tudo isso vem de Cristo e deve ser devotado a Cristo. Por isso que lemos no início, onde Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sim, você só pode ter vida em abundância porque Ele veio. E o que Ele fez? Ele veio para morrer e você ter a vida nele. E aí Ele hoje vive em você e por isso que você tem vida abundante nele. Crescer abundantemente diz respeito a crescer conduzido por Cristo. Quando você reconhece que pertence a Cristo, você desfruta das coisas que Ele te dá, você faz com que essas coisas melhorem, prosperem, visando engrandecer o nome de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 3, do 21, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nessas coisas da vida, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas do presente, sejam coisas do futuro, tudo é vosso. Então observe que Deus, tudo que você vive hoje pertence a Deus, Ele te deu, é teu. Mas Ele continua no versículo 23, Ele diz: e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então você não pode parar por aí, porque é aqui que os homens param. Eles dizem: não, tudo isso é meu, eu vou atrás, eu vou requerer, eu vou possuir. Mas você diz: não, tudo isso é meu, eu vou atrás, eu vou requerer, eu vou possuir por Cristo. Porque Ele me deu e eu tenho que honrar tudo o que Ele me deu. Toda a sua capacidade de construção, de evolução, de melhora, deve ser para honrar a Cristo. Você sabe até onde você consegue ir? Qual é o seu limite? As crianças na escola muitas vezes têm dificuldade. Os adultos, às vezes, olham para as dificuldades da vida e pensam: eu não consigo, eu não dou conta. Quem disse a você que você não dá conta? Você conhece o futuro? E se você persistir, quem garante a você que você não vai conseguir? Então é algo que pertence a Deus. Ele te confiou e quer ver você melhorando e crescendo a cada vez mais. Por isso que o apóstolo Pedro, ele disse assim na sua primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 2, ele diz: para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Acho que falta muito disso, não é, nos crentes. Experimentar a Deus, ter experiência com Deus, vivenciar de forma íntima com Deus, para que seja dado crescimento para a salvação. Para que você cresça, você precisa usufruir daquilo que Deus te deu, com a consciência de que vem dele e de que você tem que usar para ele. Veja só, aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz isso, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresça em tudo, mas em Cristo, que é a cabeça da igreja. É isso que você tem que fazer, crescer mais, consciente de que o seu crescimento é em Cristo. Daí você vai diferir daqueles rebeldes que crescem junto com você e às vezes mais que você, porém, por interesses próprios, interesses pessoais, interesses mundanos. Quando você quer crescer por interesse a Cristo, aí é um crescimento genuíno. Aí você começa de fato a crescer em todos os sentidos, especialmente na área espiritual.
Mas pense na sua vida. O que está ficando para trás? A sua saúde física. O que você tem feito para melhorar? A sua condição financeira tem feito o quê para que ela cada vez mais seja melhorada? A sua relação com sua família, os casais, os pais, os filhos, o que tem feito? O que falta para que melhore? Busquem, lutem, se esforcem para que vocês avancem, cresçam em Cristo. A terceira parte do sermão, nós vemos aqui na parte final do versículo 2, que diz: eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Até agora, nós estávamos vendo a glória que Deus deu às coisas que Ele criou. A beleza de se desfrutar da criação do Senhor nosso Deus. Vimos também que precisamos desfrutar para honrar a Cristo, com gratidão ao nosso Senhor. Agora, você precisa vivenciar tudo isso, vendo não só a glória destas coisas, a beleza que há neste mundo, mas a glória, a beleza, o esplendor que há no nosso Deus. Porque é aqui que vai fazer toda a diferença. Só a vida abundante, você só sente a vida abundante em Cristo, se você conseguir enxergar a glória do Senhor. Se você conseguir enxergar o esplendor do nosso Deus, aí você passa a sentir a vida em abundância. Porque uma coisa é você ter vida abundante em Cristo. Outra coisa é você sentir, desfrutar, experimentar, vivenciar essa vida abundante. Porque você ter Cristo e só viver reclamando mostra que você não tem vida abundante. Você passa por dificuldades e você se concentra naquela dificuldade e fica preso a ela. Isso mostra que você não está desfrutando da vida abundante. Não é que você não a tenha, você tem, que Cristo está em você. Você só está cegando para o que pertence a Cristo. Em Cristo tudo é restaurado. E a glória de Deus faz cegar o crente. O crente cega para aquilo que é inútil, para aquilo que é fútil, para aquilo que é medíocre. O crente não tira os olhos da glória do Senhor por causa de eventos e situações, ou de riqueza, de coisas boas, ou de coisas ruins. Ele não consegue tirar os olhos da glória do Senhor. Porque tantos que estão em Cristo vivem como moribundos, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Só não se comprometem com o reino de Deus aqueles que não desfrutaram da glória do Senhor. Muita gente que não tem compromisso com aquilo que Deus lhes confia. Não tem compromisso com seus familiares. O marido não tem compromisso com a esposa não tem compromisso com o marido, os filhos não têm compromisso com os pais não têm compromisso com os filhos, e até têm, mas de uma forma totalmente distorcida muitas vezes. Por quê? É porque ainda não desfrutaram da glória do nosso Deus. Jó foi uma pessoa muito temente a Deus. Ele até foi instigado para blasfemar o nome de Deus, devido a todo o sofrimento que ele tinha. Mas ele não blasfemou. Porém, ele viveu parte de sua vida, do seu sofrimento, insatisfeito, entristecido, reclamando. Mas por que ele reclamava? Porque doía? Porque era algo muito pesado para se suportar? Não era por isso que ele reclamava. Ele reclamava porque ele não conseguia enxergar a glória de Deus, o esplendor do nosso Deus, a beleza do nosso Deus. Então, aquela dor e aquele sofrimento estava chamando a atenção dele e desviando ele daquilo que ele deveria estar contemplando. Veja só, depois que ele enxerga a beleza de Deus,
depois que ele começa a contemplar o esplendor do Senhor, veja o que ele diz em meio ao sofrimento. Jó 42, do versículo 3 por diante. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então Jó começa a olhar e dizer, o que era que eu estava dizendo? Por que eu estava reclamando? Quanto tempo eu perdi? Que tolo que eu fui, ficar insatisfeito com coisas maravilhosas. E agora ele começa, mas por quê? Ele mudou de pensamento, de comportamento. Veja só, aí ele diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu contemplo o esplendor da tua glória. Quando você contempla Jesus Cristo, quando você consegue enxergar Ele pela fé, tudo que está acontecendo à sua volta passa a ter um sentido diferente daquele que você tinha. O apóstolo Paulo, ele relatou isso. O apóstolo Paulo, ele passou por uma dificuldade muito grande. Um espinho na carne foi colocado sobre ele para esbofetear ele. E ele já sem suportar, orava pedindo ao Senhor, orava, e o Senhor disse, não, a minha graça te basta, o meu poder está sendo aperfeiçoado nesse teu sofrimento. Aí o apóstolo Paulo contempla a graça de Cristo, a glória e a majestade do Senhor, e ele passa agora a falar diferente do que estava falando. Ele diz, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias e nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo, pela glória de Cristo, pelo esplendor que há no Senhor Jesus Cristo. Tudo para mim é prazeroso agora, se redunda no amor de Cristo. Então, meus irmãos, pensem nisso, pensem na glória do Senhor, pensem na beleza de Cristo, que toda dor, todo sofrimento vai perder a potência que tinha antes. Pense nas coisas que pertencem ao Senhor e em quão belo é o nosso Deus, o quão glorioso Ele é. Pensem na glória de Deus. Façam como diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, o deserto espiritual que há no seu coração vai começar a florescer e você vai desfrutar da beleza que há no Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão à sua volta, que não conseguem contemplar essa beleza, ore por eles, para que eles despertem. Diga, Senhor, meu Deus, eles não têm a tua glória nos olhos. Pelo contrário, Senhor, eles têm te perdido a cada dia, a cada hora, a cada minuto, eles te perdem de vista, porque são distraídos com os acontecimentos à sua volta, com as dores ou com as alegrias que o mundo proporciona. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que estão mais preocupados com o esgoto do mundo, com as riquezas e prosperidades inúteis desta vida, que com a tua presença, do que com o teu manancial, com a tua glória. Ore por estas pessoas, orem por você mesmo, para que Deus restaure a sua vida. E como Jó, como Paulo, você possa encontrar mais atenção na beleza de Deus, na glória do Senhor Jesus, do que nos acontecimentos da vida. Deus abençoe aos irmãos e que a graça do nosso Deus faça com que todos nós estejamos submetidos à palavra do nosso Deus.